Você está prestes a ouvir a história de como eu, Sofia, uma mulher que perdeu a única família que conhecia, descobri que a rejeição era apenas a ponta de um iceberg de segredos. Essa história não é só sobre dor, é sobre o preço de um amor proibido e uma herança que reescreveu a minha vida, mas não do jeito que você pensa. Antes de eu começar a desvendar o que realmente aconteceu naquela tarde fria em Ouro Preto, Minas Gerais, me faça um favor que vai mudar a minha história. Se essa história te tocar de alguma forma, clica no gostei e se inscreve no canal. Não custa nada e me ajuda a mostrar que até as maiores mágoas podem virar grandes lições. Eu nasci e cresci na casa mais antiga e imponente do centro histórico, um casarão colonial com janelas azuis e varandas de ferro forjado, que parecia abraçar a história de Ouro Preto. Para o mundo, éramos a família ideal. Meu pai, um renomado geólogo, e minha mãe, uma professora de artes plásticas, ambos pilares da sociedade mineira. Para mim, éramos uma fachada. Desde cedo, senti que havia uma névoa fria entre nós. Eles me davam tudo materialmente, mas o carinho era uma moeda rara. Meu pai me olhava com uma tristeza profunda, quase um ressentimento velado. Minha mãe, Lúcia, era pura formalidade, ensinando-me a etiqueta das damas, mas nunca a ternura de uma mãe. Eu tentei por anos quebrar essa barreira. Cartas de amor, desenhos, notas com corações. Tudo era recebido com um sorriso educado e arquivado em uma gaveta invisível. Aos 20 anos, o abismo era intransponível. Eu havia me apaixonado por um rapaz, Mateus, um talentoso ourives que trabalhava com ouro e pedras, mas era fora do nosso círculo, como dizia meu pai. Quando anunciei que iríamos morar juntos em um pequeno ateliê na periferia, a explosão foi nuclear. Meu pai, com os olhos fixos nos meus, disse as palavras que congelaram minha alma. Você não é mais nossa filha, Sofia. A porta de casa está fechada para você. Você escolheu a sarjeta. Minha mãe permaneceu em silêncio, mas o olhar dela era o que mais doía. Indiferença total. Naquele dia, debaixo da chuva fina que sempre cai em Ouro Preto, eu não perdi uma casa, eu perdi a ideia de lar. Peguei minha mala, meu coração em cacos, e fui embora. A rejeição dos meus pais não foi um grito. Foi um silêncio cortante que me perseguiu por 10 anos. Eu jurei que eles nunca mais me veriam, nem saberiam do meu sucesso. Eu estava determinada a provar que a sarjeta era, na verdade, um caminho de ouro. A vida com Mateus era simples, mas cheia de amor e propósito. Ele, com suas mãos habilidosas, e eu, usando minha formação em arquitetura para desenhar joias únicas. Em 10 anos, construímos uma marca reconhecida, com um ateliê movimentado, a metros da minha antiga casa. Mas eu nunca olhava para trás. A dor da rejeição era um escudo. Eu estava feliz, mas a cicatriz ainda estava lá, um lembrete constante do que eu não tinha. Eu os via ocasionalmente, à distância, no mercado municipal ou na Praça Tiradentes, e sentia um nó no estômago. Eles pareciam envelhecidos, mais cansados e sempre sozinhos. Eu sempre desviava o olhar, alimentando minha mágoa como um fogo frio. Um dia, porém, o escudo rachou. Minha mãe adoeceu. Eu soube pelos vizinhos. No início, mantive a promessa. Eles não me importavam, mas a notícia do agravamento dela veio como um soco. Eu me peguei dirigindo até o casarão, estacionando longe, apenas para observá-lo. Eu precisava saber se o monstro da indiferença que eu criei para eles ainda morava ali. Uma tarde, enquanto observava a janela do quarto dela, um carro preto elegante parou. Um homem saiu, impecável, com uma pasta de couro. Era o Dr. Evandro, o notário da família, um conhecido meu desde criança. Ele não me viu. Fiquei tensa. O que ele estava fazendo ali? Horas depois, ele saiu, com a mesma expressão solene. No dia seguinte, a notícia estava nas colunas sociais. A matriarca Lúcia havia falecido. Uma parte de mim sentiu um alívio perverso, a outra um vazio imenso. A rejeição havia vencido. Eu não fui ao velório, não mandei flores. Eu me recusei a dar-lhes a chance de me rejeitar uma última vez. Mas eu não consegui trabalhar. Minhas mãos tremiam, e os desenhos das joias saíam distorcidos. Eu me sentia culpada por não sentir nada, e mais culpada por não ter tentado de novo. 2 semanas depois do enterro, eu estava no ateliê quando Mateus me chamou. Tem um homem aqui que quer falar com você. Ele é um notário de Belo Horizonte. Meu corpo gelou. Era ele, o Dr. Evandro. Ele estava na minha frente, em meu ateliê modesto, mas vibrante. Dona Sofia, sinto muito pelo falecimento de sua mãe. Estou aqui a pedido dela.
Ela deixou um documento urgente a ser lido, e seu pai deseja que seja feito aqui, imediatamente, na presença de vocês dois. Eu não entendi. Por que ali? Por que a urgência? Meu pai, que me rejeitou, queria me ver? Olhei para Mateus, que segurou minha mão, transmitindo a força silenciosa que eu precisava. Meu pai entrou no ateliê. Ele estava curvado, o cabelo mais branco, e os olhos, os mesmos olhos tristes de 10 anos atrás, estavam agora cheios de lágrimas não derramadas. Ele me olhou e não disse nada. Apenas acenou com a cabeça para o notário. O silêncio no ateliê, cercado pelo brilho do ouro e das pedras preciosas, era esmagador. O notário abriu a pasta e pigarreou. Este é o testamento da senhora Lúcia Antunes do Monte. Ela me pediu para que fosse lido imediatamente após sua partida, e em um local que fosse a representação do seu maior arrependimento e da sua maior esperança. Portanto, estamos aqui. O notário começou a ler. A primeira parte era a formalidade de praxe. Bens, imóveis, o casarão. Tudo para o meu pai. Eu já esperava, não me importei. Eu tinha minha vida. Mas então, a voz do notário mudou, ficando mais grave e pessoal. Ele leu uma cláusula especial, que não era legal, mas sim uma carta anexada, escrita à mão pela minha mãe. Para minha única filha, Sofia, você deve me odiar. Você tem todo o direito. Mas a verdade é um peso que eu não posso levar para o túmulo. Sua rejeição, filha, nunca foi sua. A rejeição era a minha defesa. Você não é a filha biológica do seu pai. Eu tive um caso com o seu professor de artes na faculdade, um homem pobre, mas que pintava a alma. Seu pai biológico morreu em um acidente antes que eu pudesse contar a ele. Seu pai legal, seu pai com P maiúsculo, o geólogo, me perdoou e prometeu te amar. Mas ele não conseguiu. Ele via no seu rosto a traição. Por 10 anos ele me implorou para contar a verdade, mas eu, por covardia e medo de perder a minha vida de fachada, o proibi. A única forma de impedir que ele te machucasse com a verdade era rejeitando você de uma forma que te fizesse forte e independente. Eu sabia que a dor te faria crescer longe, mas segura. A história do ourives era apenas um pretexto. A verdade é que ele te rejeitou porque te amava demais para te ver sofrendo a rejeição dele. E eu te rejeitei para salvaguardar o nosso segredo. O dia em que você saiu, ele chorou por dias. Eu fui cruel, mas por proteção. Meu maior arrependimento é ter roubado de você o amor que você merecia. Eu te amo, minha filha, e peço que ele te conte o restante. O ateliê virou de cabeça para baixo. Eu não era filha dele. O homem que me rejeitou, que me expulsou, não era meu pai biológico. A dor da rejeição cedeu lugar a uma confusão abissal. O notário colocou a carta na mesa e se afastou. Meu pai, o geólogo, deu um passo à frente, seus olhos transbordando agora. Ele me olhou e eu vi o desespero de 10 anos. Ele começou a falar, a voz rouca. A sua mãe não te contou tudo, Sofia. Quando ela ficou doente, ela me fez prometer que se ela morresse antes de eu ter coragem de contar, eu faria isso. Você não foi expulsa para que eu te protegesse da minha dor. Você foi expulsa porque eu tinha um plano de vingança. Eu sou um geólogo. Eu encontrei o que é talvez a maior jazida de ouro e pedras preciosas da região, embaixo daquele casarão. Eu queria te punir. Queria que você sofresse a miséria que eu senti. Eu ia esperar 10 anos, te humilhar, para depois revelar que tudo era seu. E que você era a única herdeira, me forçando a viver sob a sua mercê na nossa antiga casa. Eu queria que você soubesse que eu te odiava o suficiente para te dar tudo, mas te ver sofrer por não ter tido o amor. Essa era a minha vingança, fria, calculada. Eu te via crescer, e eu me deliciava com o seu sucesso, sabendo que eu tinha o trunfo final. Mas a sua mãe, ela me fez jurar. Ela disse que você tinha o direito de ter o amor, antes do ouro. Ele parou, respirando com dificuldade. Então, o notário vai ler agora o Real Testamento, que sua mãe me forçou a mudar 2 semanas antes de morrer. Um testamento que desfez a minha vingança e transformou tudo em uma chance. Eu estava em choque. Vingança, ouro, o casarão. O notário, com a voz embargada, retomou a leitura do testamento modificado. Para minha filha, Sofia Antunes do Monte, o casarão colonial, toda a jazida de ouro e pedras preciosas encontrada em suas terras. Para meu marido, o geólogo, o direito de morar no casarão, desde que ele se dedique a cuidar e restaurar o ateliê que Sofia e seu marido construíram, tornando-o o centro de nossa nova fundação para jovens ourives de Ouro Preto,
em nome de seu verdadeiro pai, o pintor. Eu ouvi a última frase e desabei na cadeira. O ouro era meu. O casarão era meu. E a vingança dele havia sido desfeita, transformada em uma obrigação de perdão. A cláusula final dizia que ele deveria trabalhar para mim, no ateliê que eu construí com as minhas próprias mãos, um ateliê que ele havia chamado de sarjeta. Ele teria que viver sob a minha sombra, reparando o dano que ele causou, não com dinheiro, mas com o próprio trabalho e dedicação a uma causa que eu criei. Ele teria que olhar para o meu sucesso todos os dias e se arrepender. Eu olhei para ele, meu pai de criação. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. A vingança dele se transformou no maior pedido de perdão que eu poderia ter recebido. Minha mãe, mesmo depois de morta, havia orquestrado uma reviravolta digna de uma tragédia grega, mas com a possibilidade de um final inesperado. Ele tinha o casarão, mas eu tinha o controle. Ele tinha a riqueza, mas teria que usá-la para o meu propósito. Eu me levantei, respirei fundo e encarei aquele homem que me rejeitou. Ele esperava a minha ira, a humilhação, mas, vendo seu rosto, eu vi mais do que um inimigo. Eu vi uma vítima do medo e da mágoa. Minha vingança não seria punir, seria perdoar, mas de uma forma que o obrigasse a olhar para a luz. Eu caminhei até a mesa, peguei a carta da minha mãe e olhei para o meu pai. O notário disse que você tem que restaurar o ateliê, pai. Começamos amanhã, mas antes, quero que você saiba, o ouro nunca foi o que eu quis de você. Eu queria o seu abraço. E o meu perdão não é de graça. Eu te perdoo, mas você terá que trabalhar para ganhar o meu respeito e o seu. Você vai me ajudar a construir o legado da minha mãe, e você vai me ensinar a lidar com a geologia para que eu possa proteger o nosso ouro. Eu não o abracei. Ele me olhou, e eu vi o alívio e a vergonha se misturando. Ele, o homem que me rejeitou, agora teria que me servir, não como um castigo, mas como uma chance de redenção, de reconstruir a relação em um novo pilar. O respeito mútuo e a causa da minha mãe. A vingança dele, a de me dar tudo para me humilhar, havia se virado contra ele de uma forma que o obrigava a dar o seu tempo e o seu esforço, a única coisa que eu não poderia comprar. Minha mãe transformou a dor em um propósito. Ela não me deu a reconciliação fácil. Ela nos forçou a reconstruir um laço através do trabalho, do respeito e da memória dela. Agora me diga, o que você acha da manobra da minha mãe? Ela fez a coisa certa ao forçar meu pai a trabalhar na fundação, transformando a vingança dele em uma chance de mudança de vida, ou eu deveria ter aceitado a humilhação e o perdoado de imediato? Deixe seu comentário sincero, porque eu realmente preciso de um conselho para seguir em frente. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo capítulo dessa história inacreditável.